Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Silencie por um instante. Feche os olhos. Respire profundamente. Mais uma vez. E agora, sinta. Sinta o peso do agora, se dissolvendo lentamente no invisível. Como se o tempo parasse só por um momento, só por você. Como se o mundo lá fora não tivesse mais urgência, e tudo que importasse estivesse aqui, dentro. O que você ouve? Talvez nada. Apenas um leve som ao fundo. Talvez o próprio silêncio. Mas o nada também fala. Sim, o nada também comunica. Não com palavras, mas com sensações. Com espaço. Com profundidade. Porque há um tipo de silêncio que não é ausência. É presença. Um tipo de silêncio que não significa vazio, mas sim plenitude. Plenitude que não precisa se provar. Presença que não precisa fazer barulho para ser real. Hoje, você vai descobrir que o silêncio de Deus tem som. Não um som como os do mundo, mas um som que a alma entende. Um som que acalma, que reorganiza por dentro, que te lembra de algo sagrado. Algo que talvez você já tenha sentido antes, mas não soube nomear. O silêncio de Deus tem som, tem presença, tem poder. Mas não é um poder que domina. É um poder que sussurra, que segura sua mão sem dizer nada. E ainda assim, você sabe, ele está aqui. E talvez você só precise de um pouco mais de silêncio para finalmente perceber. Há momentos na vida em que tudo desacelera. Você ora, espera, insiste e nada acontece. As portas continuam fechadas. O céu parece mudo. Você clama, e o retorno é apenas silêncio. E com o tempo, o silêncio começa a doer. Você pensa, será que Deus me esqueceu? Será que ele está me ignorando? Agora imagine, Daniel, um homem comum, temente a Deus. Até que um diagnóstico atinge sua família. Ele ora, jejua, espera. Dias viram semanas. Sem resposta, sem cura, sem direção. Mas algo começa a mudar. Não por fora, por dentro. Daniel começa a perceber que o silêncio não é abandono. É solo. É preparação. Como o casulo de uma borboleta. Escuro, solitário, apertado, mas absolutamente necessário. O lugar do silêncio é também o lugar da formação. O silêncio não é vazio. É um lugar espiritual. É ali que Deus forma raízes profundas. É onde Ele nos tira da superfície das emoções e nos mergulha no propósito eterno. É o lugar da oficina do oleiro. O barro repousa, mas o oleiro trabalha. É o campo invisível onde a alma aprende a confiar sem ver, a crescer sem provas, a esperar sem desistir. Durante esse tempo, talvez você se sinta parado, mas, na verdade, está sendo lapidado. Feche os olhos agora. Imagine que o silêncio em sua vida é um campo escuro, e Deus está ali, enterrando uma semente. A semente da sua resposta, da sua cura, da sua promessa. Ela ainda não brotou, mas já foi plantada. E quando entendemos isso, a espera muda de tom. Ela deixa de ser um castigo e se transforma em escola de maturidade. A dor continua, mas ela passa a ensinar. A ausência não some, mas se enche de sentido. Lúcia esperava a cura da filha, e cada dia parecia mais longo que o anterior. Ela orava, chorava, insistia, e o céu, em silêncio. O médico dizia, não há mudança. Os exames diziam, estável, mas crítico. E o coração dela dizia, continue. No início, a espera era desespero. Mas, com o tempo, ela começou a escutar algo além do silêncio. Começou a perceber que, enquanto pedia por um milagre por fora, Deus estava operando um milagre por dentro. Ela aprendeu a amar, sem expectativa de retorno. Aprendeu a confiar, sem garantia. A ser presente, mesmo sem poder controlar o amanhã. E então, algo aconteceu. Não só na filha, mas nela. A cura que ela tanto esperava, começou dentro dela.
Quando a resposta chegou, ela já era outra, mais forte, mais leve, mais cheia de fé. Sim, Deus prepara a resposta, mas Ele também prepara você para sustentá-la. Porque uma promessa dada antes da hora pode ser fardo, mas quando vem no tempo certo, com a alma madura, ela floresce. Ela transforma o ambiente, transforma o olhar, transforma o mundo ao redor. Deus não entrega destino a quem ainda está preso no imediatismo. Ele espera que seu coração desacelere, confie, amadureça. Porque o que Ele tem para você não é momentâneo, é eterno. E quando finalmente chega, você entende. A espera foi, na verdade, parte do milagre. Enquanto você espera, Deus também espera. Mas Ele não espera o seu esforço. Ele espera sua rendição. Porque o alinhamento da alma não acontece na força. Acontece no soltar, na entrega, na confiança que não exige explicação. O tempo de Deus não é um relógio, é uma dança. E enquanto você insiste em caminhar no seu ritmo, tudo parece travado. Mas no instante em que você solta o controle e começa a se mover no compasso do céu, algo dentro de você muda. O medo diminui. A ansiedade perde o tom. E a alma, enfim, encontra repouso. Paulo era um homem cheio de planos. Cada dia uma meta. Cada meta, uma corrida. Vivia apressado, acelerado pela ambição, pela necessidade de provar algo, para si mesmo, para os outros, talvez até para Deus. Mas a vida o parou, não com um aviso, com um impacto. Perdeu quase tudo que considerava estável. E no começo, lutou contra. Quis consertar, acelerar, escapar. Até que cansou. E foi no cansaço que ele encontrou o silêncio. E no silêncio, reencontrou o propósito. Não aquele que o engrandecia, mas o que dava sentido. Não o que era aplaudido, mas o que era verdadeiro. Sua vocação não mudou, mas foi purificada. Mais profunda, mais pura, mais inteira. E é isso que o silêncio faz. Ele nos devolve a essência. Limpa os excessos que acumulamos tentando ser mais. Destrava o que estava preso por medo, por orgulho, por pressa. Ele não te empurra, ele te realinha. Silêncio é o lugar onde o coração para de correr e finalmente começa a ouvir. E é nesse lugar que Deus te encontra, não para te cobrar, mas para caminhar contigo, no ritmo exato da eternidade. Então um dia, sem aviso, sem barulho, sem nenhum sinal extraordinário, tudo começa a mudar, não como uma explosão, mas como uma brisa, como um amanhecer após uma noite longa e densa. Você não vê o momento exato em que o céu muda de cor, mas de repente, a luz, a calor, a clareza, é sutil, quase imperceptível, mas inegável, e você percebe que aquilo que parecia silêncio era, na verdade, Deus se movendo no invisível, costurando os detalhes, preparando os encontros, lapidando as intenções, cuidando do que seus olhos não viam, mas sua fé sustentava. A resposta chega, ou talvez, você apenas se dá conta de que ela sempre esteve vindo, a passos lentos, mas certos, no tempo certo, no modo certo, na forma exata que sua alma podia receber. Joana orou por reconciliação com a irmã. 2 anos, 2 longos anos de silêncio. Entre elas, um abismo de mágoas não ditas, orgulho, dor, e uma esperança que às vezes parecia morrer no meio da noite. Ela esperava, mas não apenas por um telefonema. Ela esperava por um reencontro que fosse real, inteiro, verdadeiro. E enquanto esperava, ela decidiu crescer. Usou o tempo para curar feridas antigas, revisitar lembranças, ressignificar culpas. Aprendeu a amar, sem exigir retorno. A perdoar mesmo sem resposta. A confiar, mesmo no escuro. E então, um dia, o telefone tocou. Uma voz que ela já não esperava ouvir. Uma conversa que parecia impossível, finalmente aconteceu. Mas naquele instante, ela percebeu algo ainda mais profundo. Ela já não era mais apenas quem pedia a promessa. Ela era quem podia sustentá-la. Porque a reconciliação não seria apenas um presente. Seria uma responsabilidade. E agora,
ela estava pronta para isso. A promessa não chega para nos completar. Ela chega quando somos capazes de transbordar. Quando aquilo que antes nos feriu, agora nos fortalece. Quando a dor vira aprendizado e o tempo vira testemunho. E então, tudo faz sentido. O silêncio, a espera, a oração sem resposta, a madrugada sem sinais. Tudo era preparação. Porque o que parecia atraso era só Deus, esperando a hora certa de revelar o que sempre foi dele. A espera é dura. Ela pesa nos ombros como se o tempo tivesse parado, como se o amanhã nunca chegasse, como se o céu tivesse se esquecido de responder. O silêncio é desconcertante. Ele grita sem som. Ele ecoa perguntas que ninguém parece ouvir. Ele expõe a nossa alma, nua, vulnerável, cheia de si. Mas é justamente aí, nesse terreno de incerteza e escuridão, que acontece o milagre mais invisível e mais poderoso de todos. A transformação da alma. É quando você não recebe nada, mas mesmo assim continua crendo. É quando você não vê saída, mas ainda assim segue andando. É quando tudo ao redor parece igual, mas por dentro, algo já começou a mudar. Porque Deus está mais perto no silêncio do que nos gritos, mais ativo na espera do que na pressa, mais presente na paz do que na performance. Ele não exige barulho, não precisa de holofotes. Ele opera nas entrelinhas, nos bastidores, nos bastões do tempo. E agora, ao fim desta jornada, respire de novo, profundamente, com calma, com entrega. Sinta, perceba, mesmo sem palavras, Ele está aqui, mesmo sem sinais. Ele está agindo, mesmo sem respostas. Ele está presente, trabalhando nos detalhes que você não vê, moldando com mãos de graça aquilo que você ainda não entende, amando, com um amor que não depende de merecimento, nem de performance, mas de propósito. E é nesse compasso, nesse tempo mais lento, mais sagrado, mais profundo, que Ele te conduz, não à força, mas com suavidade, porque o céu não se apressa, mas também nunca falha. Confie no processo, confie no silêncio, confie em Ele. Deus está aqui, trabalhando, moldando, amando você, no ritmo eterno da promessa que ainda vai florescer. Pegue um papel, não qualquer papel, um espaço em branco, um espaço que representa tudo aquilo que você não entende, não controla, mas decide entregar. Agora escreva, não com a mão apressada, mas com a alma aberta. Escreva devagar, sentindo cada palavra nascer do silêncio dentro de você. Senhor, eu aceito o tempo do silêncio, porque sei que é aí que o céu me molda. Não corrija, não decore, apenas escreva, como uma oração sussurrada entre a fé e o invisível. Dobre esse papel, com reverência, como quem embala algo sagrado. Agora, coloque-o sobre um símbolo de fé. Pode ser uma Bíblia aberta, uma vela acesa, uma pedra que você encontrou num momento especial, ou até suas próprias mãos. Esse gesto simples transforma o lugar onde você está em um altar. Não um altar de paredes ou rituais, mas um altar de confiança. Se tiver uma vela, acenda. Veja a chama nascer e dançar. Se não, apenas feche os olhos e visualize uma luz dentro de você, pequena, mas viva, sutil, mas constante. E diga, com a voz que vem do coração: o silêncio não é o fim, é o eco do céu, preparando algo maior. Sinta essa frase se espalhar como perfume. Silêncio, espera, alinhamento. Esse é o espaço onde o milagre começa, onde a alma é moldada, onde o invisível trabalha, para que o visível floresça. Não corra para sair dessa pausa. Não se apresse para forçar o desfecho. Deus age no compasso certo, e esse compasso é o que está te alinhando ao que vem. E o que vem não é apenas uma resposta, é a promessa viva, pronta. E, agora, você também está. Confie, respire, abrace o silêncio, porque ele carrega o sussurro do céu. E isso já é o começo de tudo. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui,
Não entregamos respostas prontas. Entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da consciência. A voz que ecoa onde mora o invisível.